Opinião de Miriam Leitão e a realidade do nosso bolso. Esse é um artigo do João Favoreto. Vamos ver o que ele diz aqui. Ó. Ele cita, né, o Groucho Marx. Vocês vão acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Em artigo publicado recentemente, Miriam Leitão diz: inflação está baixa, mas a população sente o peso dos preços. Entenda a diferença entre os números e a percepção. Olha, uma pessoa dessa contribui com o quê nessa vida? Contribui com o quê? Com o falseamento de tudo, né? Acontece que a nossa percepção está perfeita, Miriam, diz aqui o João. Em mais uma de suas tentativas de justificar os péssimos resultados do governo Lula e sua equipe econômica, Miriam Leitão traz uma série de dados de inflação duvidosos no seu artigo sobre inflação, comparando-os maliciosamente com resultados antigos e tentando nos convencer a não acreditar em nossos próprios olhos, nem em nosso próprio bolso, que esvazia assim que pisamos em um mercado. Primeiro é necessário entendermos que a subida contínua dos preços é apenas o efeito de ações praticadas pelo governo. Caso a jornalista quisesse realmente nos tranquilizar, seria nos informando a mudança completa das políticas do governo, né, do anterior e atual, o que, para nossa tristeza, não foi o que ela fez. Os gastos públicos exorbitantes, acompanhados de um déficit cada vez maior, estão aí. A carga tributária pesa cada vez mais sobre o setor privado, inviabilizando negócios e comprometendo a arrecadação. Ao invés de corrigir estes erros, diminuindo tanto os gastos como os impostos, o governo Lula recorre à expansão monetária para cobrir o rombo e continuar o gasto sem fim, gerando consequências ainda mais graves. Deixa eu fazer só uma pausa aqui. Silvio, a gente sabe que eles têm, como você sempre coloca, né? O Haddad tem procurado as moedinhas até por detrás das almofadas. Uhum. Mas que gastos são esses? Porque tudo bem, eu entendo que tem os lençóis egípcios do presidente, tem as acomodações super luxuosas, né? Quando eles viajam e tal. Mas é para isso que vai esse dinheiro? Porque me parece que não. Não, vai para pagar o ministério gigante que o Lula criou. Emendas parlamentares, que a gente não vê no final das contas para onde vão as emendas. 10 10 bilhões para o Lira, lá, né, em emendas, que a gente não sabe para onde vai. Né? Isso sem contar o pagamento da dívida, que não entra nessa conta. Né? Exatamente. Não entra nessa conta. Porque existe essa modalidade fixa que precisa ser sanada, mas não, isso aí não está nem sendo contabilizado. Não, né? Isso aí não entra no cálculo do déficit ou do superávit primário. Né? E o dinheiro, porque, Ana, é muito simples, é só pensar. Pensa no governo Lula, certo? Esquece que nós somos conservadores e não gostamos do Lula. Tá. Né? Pensa no governo Lula. Vamos pensar em um governo. Nesse agora. Estão administrando. Né? Quem está administrando agora? E fala uma política pública. Assim, qual é o símbolo do governo Lula? Não tem. No primeiro a gente tinha Bolsa Família, certo? O governo Lula fez o Bolsa Família. Dilma, o PAC. Petrobras, obra pra cacete, um monte de coisa. Tudo não deu em nada, roubaram tudo. Né? Expansão das universidades federais, os campos aí cheios de prédio abandonado. Prédio pela metade, né? Que não tem onde construir. Mas isso também tem responsabilidade dos reitores que, né, meteram a mão. Mas tinha lá, pelo menos tinha a política. E o Lula? O que tem? Cadê? Né? Porque como que o Lula vai fazer obras sem as empreiteiras dos seus amigos? Então agora elas estão voltando, assim, né? Estão conseguindo retornar à cena do crime. Né? Mas não tem política pública. Não tem onde ele gastar. Esse é o ponto. Então esse dinheiro está indo para a folha de pagamento. É para pagar a companheirada, é a ocupação gigantesca do Estado. Daí sim dá o dinheiro lá para os artistas da Bahia fazer show. Mas todo esse dinheiro perto do orçamento do Estado é o dinheiro da pinga, né? No final das contas. Gasta com viagem pra caramba. Mas realmente não tem, é um mistério. É um mistério onde as coisas estão acontecendo. Porque você pensava, Bolsonaro. Pessoal, Bolsonaro, bom, vamos ver o que tem o Bolsonaro. Bolsonaro teve o São Francisco, beleza? Obra gigantesca. E a gente viu a água chegando lá no lugar. Né? Todo o negócio de pavimentação, duplicação de rodovias federais, né? Sobretudo no centro-oeste e no norte do país.
feitas pelo Tarcísio. Né? Tinha as grandes reformas. Teve, toda a questão da pandemia, que colocou dinheiro para caramba nas empresas para os funcionários não serem demitidos, etc. Teve a reforma da Previdência. Então, assim, você tem um monte de políticas que você pode concordar, discordar, mas você tem, pelo menos, o nome delas e as coisas que aconteceram no governo Bolsonaro. Sim. Né? Do Lula não tem nada disso, porra. Simplesmente o Lula não tem uma coisa, e ele mesmo reclama para os ministros dele, algo que ele possa mostrar. E tanto não tem, né, que esse dia eu estava vendo, o Lula se reuniu com os ministros dele, em comparação ao Bolsonaro no mesmo período, acho que 200% menos do que o Bolsonaro. Por que o Lula não se reúne com os seus ministros? Sabe por quê? Boa pergunta. Porque não tem nada para falar com eles. Não tem o que ser articulado, porque não existe política pública. Então, se ele entregou os ministérios para os partidos, para ele poder ser eleito, né? Esses partidos, né, conservadores, tipo União Brasil, o PP, o Republicanos, etc. E não tem o que fazer. Por isso que ele viaja tanto, porque aqui, olha, é um axioma da ciência política. Governos fracos vão fazer merda na política internacional. Isso é batata. Vocês podem analisar historicamente. O presidente que fica viajando e falando muito de política internacional, ele é internamente enfraquecido. Né? Só um exemplo, além do Lula, o Biden. Né? Por que o Biden está tentando fazer guerra no mundo inteiro? Né? Aprovou esse pacote de 60 bilhões para a Ucrânia. Porque o governo dele é fraco internamente. Né? Então ele tenta desviar as ações para onde ele não tem accountability, entendeu? Ele não tem como ser chamado a chincha, entendeu? Ninguém vai puxar a orelha dele internacionalmente. Né? Lá ele não na política internacional o presidente não está constrangido por leis e normas internas, né? Não é tão rigoroso, ele não tem um orçamento, né? Ele não tem as mesmas responsabilidades que ele tem internamente. Então ele pode ficar fazendo um monte de besteira. Viajando, pode ver, o presidente está viajando, né? Presuma internamente um caos. O governo enfraquecido. Lógico que os presidentes viajam, precisam ir, né, atrás de recursos, etc. Né? Mas normalmente manda equipe, né? E acertar essas coisas. Preciso lá fechar um acordo com a FMI. Você manda o ministro da Fazenda, né? E não uma delegação de 80 pessoas? Uma delegação de 80 negros para ficar no hotel mais caro da Inglaterra para ver a coroação do rei. Tá bom. Óbvio que isso aí é o quê? Não tem nada para fazer aqui, né? E ainda no primeiro ano de mandato, de um governo que quer mudar tudo, né? Construir um novo Brasil. Que enche a boca para falar dos pobres e fala que a classe média ostenta demais. É complicado. Agora, assim, é um mistério mesmo para onde vai esse dinheiro. A gente tem que perguntar para a Miriam Leitão, ela que sabe das coisas. Ela que sabe, para nos explicar.